Oi, gente, tudo bem? Este é o podcast Personagens Geniais. Eu sou a Beatriz Becker e hoje a gente vai falar sobre distopias. E para isso eu trouxe um convidado muito querido, o Pedro, que está aqui comigo hoje. Obrigada, Pedro, por ter vindo. Oi, gente, tudo bom? Obrigado, Bia, pelo convite. É super bacana falar de um assunto que eu gosto tanto e ainda mais na sua presença. Por isso que eu te chamei, né? Porque alguém que ama distopia assim tanto quanto eu, a gente vai debulhar hoje. Nossa, com certeza. Bom, a gente escolheu, tem muitas distopias, né? Mas a gente escolheu 3 que são emblemáticas. O 1984, do George Orwell, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então a gente vai começar aqui. O Pedro é muito gentil, ele deixou eu pegar o primeiro livro aqui, que é o que eu mais gosto, e ele colocou o dele, que ele mais gosta, no segundo lugar. Então a gente vai falar aqui primeiro sobre 1984, e eu vou dar um contexto sobre esse livro, assim, fiz umas colas aqui, né? Que, assim, quem é o autor do livro é o George Orwell. O nome dele, de verdade, é Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, na Índia. Ele é de uma família inglesa, né, britânica. E o pai era funcionário público. Então ele cresceu, assim, nessa visão do país colonizado, né, na Índia e tal. E ele veio mais para frente a observar o mundo e falar: pera, alguma coisa está muito estranha aqui, eu quero escrever sobre isso, eu não quero ser funcionário público. Ele foi durante um tempo, né? E depois ele acaba indo para a literatura. Ele teve essa oportunidade, porque a gente sabe que esse período da Inglaterra ainda é um período muito de castas. Sim. A Inglaterra é muito parecida com a Índia nesse ponto, né? De ter, assim, os aristocratas, aí os empregados, então aqueles lugares no mundo. Então ele vem primeiro, assim, ele escreveu vários livros e vários artigos, vários ensaios, e ele escreveu a Revolução dos Bichos, né, que chama Animal Farm, e que é uma fábula. Mais tarde, um ano antes dele morrer, ele publicou, isso mesmo, ele publicou este livro muito, muito mais denso, muito mais complexo do que a Revolução dos Bichos, e que tem uma outra pegada. Então, a Revolução dos Bichos todo mundo conhece, é uma fábula sobre a realidade. E aqui a gente tem uma distopia, que é o nosso assunto. Um tapa na cara, né? É do tamanho do livro, né? Um tapa na cara, o tamanho do livro. E, assim, aqui a gente tem uma história sobre como é viver numa ditadura, mas não só uma ditadura, mas uma ditadura que você não tem o direito nem mesmo de ter uma expressão facial que contrarie o seu ditador, né, que é o grande irmão aqui, né, o Big Brother. Então a gente vai entrar nesses assuntos aí. Então o Winston, que é o personagem principal aqui, ele é um homem que não tem expressão nenhuma, ele é um funcionário. Essa sociedade é uma sociedade que ela trata a classe operária como qualquer sociedade tratou. Trabalhem e não pensem. Mas os funcionários públicos, né, aqueles que trabalham para o Estado, eles precisam ser extremamente dominados. Eles não podem ter o pensamento próprio, não podem ter uma crítica, não podem ter um questionamento, nada. E aqui a gente tem uma sociedade típica em que todo o dissenso é aniquilado, né? Então eu anotei algumas coisas aqui, porque claro que a gente vai falar sobre como que o George escreveu isso lá em 45, e hoje a gente vê em 2024 coisas que acontecem e que ele percebeu, né? Manda bala, Pedro, o que você pensou? É impressionante pensar, assim, a coisa que mais me chama a atenção das distopias é essa conexão com a sociedade atual, e eu perco horas pensando nisso, porque como que as pessoas lá antigamente tiveram esses pensamentos que se conectam, que têm uma conexão com hoje em dia. O fato do George Orwell e as teletelas, né? Telas que nos observam e que a gente assiste também, toda essa conexão com os celulares que a gente tem hoje em dia, que nos escutam toda hora, todo aquele esquema também
que daí a gente já liga para o direito da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que a gente está buscando uma certa privacidade nos dados, mas que isso é bem longe de alcançar, né, Pedro? Porque os nossos dados eles foram tomados de uma maneira muito rápida e muito descontrolada, e agora a gente está correndo atrás de tentar pegar eles de volta. Mas acho que é tarde, né? Para mim isso é uma ilusão, é bem utópico. Inclusive tem bem a ver com o nosso tema aqui. É utópico pensar, porque a gente dá esses dados voluntariamente, né? As empresas falam, assina aqui, a gente assina, aceita os termos e não lê, né? Eu, sendo bem sincero, leio pouquíssimo o contrato das coisas que eu assino, e também tem... as nossas informações, elas ficam perdidas pela internet, a gente não tem como localizá-las e... Não tem. E elas podem ser usadas para qualquer coisa. Mas eu acho interessante pensar também, eu acho que é um assunto muito... É uma conexão muito batida, mas como o grande irmão é o Big Brother que a gente assiste hoje em dia. Sim, é o mesmo nome do programa. E como a gente normalizou essa observação, né? Isso, é o mesmo nome de um programa em que todo mundo se expõe ao extremo, né? Está exposto voluntariamente. Aqui não, aqui no livro ele não se expõe voluntariamente, ele se expõe, ele é levado a isso, né? Dentro da casa da pessoa, pensa isso em 1945. Não tinha essa TV, não tinha essa extrema vigilância, mas ele pensou nisso. Sim. Ele pensou numa forma de vigiar o cidadão, aquele que importa, né, segundo esse conceito desse Estado autocrático aqui, de vigiar o cidadão em todas as suas atividades. Ele levanta da cama, ele já é obrigado a fazer uma ginástica, ele tem que estar com o rosto feliz, Sim, contente, ele tem que demonstrar que ele está super entrosado com aquela obrigação, né, de ser saudável, de ser feliz. Inclusive, eles têm que ir lá num centro de convivência, fazer esportes, eles precisam mostrar que eles estão felizes. Eles são forçados a essa coisa, né? Sim, eles são forçados. Não é algo que, tipo, foi de livre-arbítrio deles. Eles não podem sair da área de cobertura da teletela para não... Isso, exatamente. Eles têm que estar sempre... E assim, existe ali uma ilusão, né, uma pequena ilusão de que em algum momento ele vai conseguir sair da teletela. Sim. Teletela, nesse caso aqui, é a televisão interativa que filma o cidadão enquanto ele também vê o que está passando. É uma interação que não havia nem perto disso, mas ele conseguiu imaginar já naquele ano. Sim. E aí ele vai e tenta, de alguma forma, encontrar um lugar onde ele possa ficar livre daquilo, né? É uma necessidade que a gente tem de privacidade que ele nunca tem, né? E a gente tem, só que hoje você está perto do celular, você fala alguma coisa, no dia seguinte tem uma propaganda daquilo para você, por acaso, né? Por acaso. Caída da árvore dos acontecimentos, vem aquela propaganda. Inclusive, aconteceu uma situação, acho que eu até te contei, que uma vez eu estava pensando em algo, não falei, e apareceu uma propaganda no meu celular. Não tô criando teorias aqui, né? Mas é muito, muito interessante como a gente não sabe mais o que é coincidência de fato e o que é algoritmo. Não, mas assim, a questão de pensar, você não falou e não escreveu, não fez pesquisa, tudo bem, mas assim, até isso, o algoritmo, ele meio que se antecipa mesmo. Sim. Tem lá o Poder do Hábito, que fala sobre isso, que é um outro livro interessante, é o Poder do Hábito, que fala sobre essa adivinhação com base no que você já vem fazendo. Não é porque ele adivinhou, porque ele é um místico, né? Tem a bola de cristal, é porque você já teve um comportamento anterior, assim, nas semanas antes, e aí ele te achou, e por acaso você pensou no mesmo dia, mas na verdade ele se antecipou ao teu pensamento. Sim. Por causa você entrega todos esses dados o tempo inteiro, né? Então ele vai lá para vigilância permanente e inafastável pelas teletelas. Eu fiz até uma tabelinha aqui para falar das coisas que são parecidas com o que a gente vê hoje, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da história, não vou conseguir resistir, né? Esse homem, esse Winston, que tem uma vida tão medíocre, que tem um vizinho que ele detesta. Aliás, todo mundo se detesta, né, nesse livro, eles não têm interação real, assim. E aí, aquele vizinho que tem crianças, as crianças são ensinadas a delatar todo mundo, né? Não só os vizinhos, até os pais, né? As crianças são ensinadas a delatar os pais. Aí eu trouxe aqui, para falar também desse livro, primeiro, uma indicação aqui que eu sou suspeita, A Festa do Bode. Aqui
esse livro não é uma ficção, ele tem uma história real aqui. Tem 3 histórias, uma delas é semificcional, porque é uma ficção histórica, né? Então vive fatos reais, mas 2 histórias são reais, e uma delas é a do ditador da República Dominicana, que é o Rafael Trujillo. Ele governou lá, acho que uns 40 anos, faz um tempinho já que eu li esse livro, e a forma de controle que ele tem sobre as pessoas que trabalham junto, que é o caso do Winston aqui neste livro, é o terror psicológico. Então ele coloca a pessoa no gancho, por exemplo, assim, eu paro de chamar tal pessoa, para a pessoa ficar desesperada e começar a se perguntar o que eu fiz para o meu ditador parar de me chamar. E aí ele, daqui a pouco, passa um tempo, ele chama de volta e o cara, ai, que bom, que alívio, tô salvo. E aí então ele tem uma fidelidade canina com o ditador, né? E aí a gente vê assim que não é ficcional. Quando você trata de uma ditadura, de um ditador nesse nível, né? Porque isso é real. Esse cara fazia isso com as pessoas. A gente vê que não sai da ficção. Esse livro, dos 3 que a gente escolheu, ele é o menos ficcional. Ele é o que tem mais elementos de realidade, né? E aí tem aquelas crianças que entregam, então, qualquer um que seja suspeito, e isso é muito parecido com Inquisição, onde a pessoa é suspeita, vamos fazer um interrogatório, e aí o interrogatório é tortura. Sim. Né? Vamos pegar qualquer um que seja suspeito. Deixa eu Não, falar. é interessante, inclusive até pensar a nossa ditadura, né? Onde pessoas eram perseguidas justamente Sim. por parecerem serem suspeitas e é Parecido mesmo. parecido. É parecido, assim. Veja que os movimentos humanos, eles não são muito diferentes. Você pega a Inquisição, ela é muito parecida com várias ditaduras, e as coisas se parecem, porque o ser humano, ele vai lendo o mundo que ele está, né? Eu falei aqui do George Orwell, ele lê o mundo que ele está lá no ano de 1945, e ele se parece com a Idade Média, ele se parece com 2024. Porque de certa forma, tudo se repete, né? Eu Sim. acho interessante, devido às dadas proporções, tudo já aconteceu e tudo vai acontecer novamente. E cabe a gente não ter medo de tentar mudar isso. Pelo menos entender. Entender assim, o que acontece. Estudar e entender, e ler os livros, não importa se ele é um livro de ficção histórica, se ele é uma distopia, ou se ele é um relato fiel da realidade, como é O Fim do Homem Soviético, que agora eu lembrei por que eu trouxe esse livro aqui. Eu trouxe esse livro aqui porque, quando eu falei das delações, que as crianças delatam os próprios familiares, delatam, esse livro traz isso. Ele traz uma história de um jovem que delatou o tio, que era um tio super amoroso, mas quando a pessoa está fanatizada, Sim. ela já não vê mais nada, não tem mais laço. Existe apenas o Estado, o partido, que é o que acontece nesse livro, que é o que acontece aqui. Eles são muito mais fiéis e educados e ensinados as crianças desde cedo a ser apenas fanáticas pelo partido. A amar mais o ditador do que a sua própria família, né? Aí eu já não sei nem se é amor, assim, ou se é simplesmente uma forma de vida. É a única coisa que se conhece. Condicionamento. Isso, exatamente. Condicionamento. A palavra é essa. A geração do Winston, eu acho que ela não está tão condicionada, tanto que ela tem que ser vigiada. Sim. Mas a geração dessas crianças, das crianças, ela talvez já vai não precise mais ser vigiada, Sim. porque ela já está dominada. Mas sempre tem uma discordância, né? Sempre tem um dissidente. É por isso que eles são tão vigiados. E aí a dissidência começa a acontecer, porque no começo ele tá ali condicionadinho, né? Ele percebe assim, a incômodo na cabeça dele, mas ele não tem uma manifestação. Quando acontece o amor, quando chega a Júlia, né, na vida dele, acho que é a Júlia, esqueci, agora é um branco, porque é muito personagem aqui de vários livros. É Júlia. Quando chega a Júlia na vida dele e ele vê que é o amor, primeiro ele tem medo dela, né? É ódio, depois ele vê, não, ela tá, né? Ela teve a coragem de me mandar um bilhetinho dizendo que me ama. E aí começa o questionamento, talvez seja uma referência a Adão e Eva. Talvez uma conexão ali. Eu acho que sempre o amor, ele muda as coisas. Dá para dizer que sim. No caso dele, não sabemos se foi pro bem ou pro mal, porque não sei se o que ele vivia já não era o pior, sabe? Isso não dá para saber. O que a gente vai saber aqui é que o amor faz com que
queira mudar as coisas. E ele não tem forças para mudar as coisas, né? Ele é apenas uma peça num tabuleiro de uma ditadura que é plena, que está super bem, com as engrenagens perfeitas, funcionando, com todo mundo super dominado, né? Eu anotei aqui aulas de ódio. Te lembra alguma coisa, aulas de ódio? Putz. Por exemplo, um gabinete do ódio. Né? Você aprender a odiar o teu adversário, não como um adversário, mas como um inimigo. Um inimigo, uma pessoa em que você não discute, você odeia, uma pessoa que você não tenta achar um meio termo entre as opiniões, você só quer o fim da pessoa, né? Você quer a aniquilação do outro, né? E aí é complicado, porque a gente vive num mundo que é possível. A política, né? A política foi demonizada como se realmente não houvesse a possibilidade de troca, de conciliação, de interesses. A democracia é uma conciliação, constante de interesses, sim, né? Eu acho que esqueceram que para você evoluir, você tem que ter... É uma escadinha, né? Você tem que ter uma troca de informação com as pessoas para você poder aprender mais. Senão você vai morrer na sua... Fechado. Na sua bolha ali, na sua... Só que é impossível você trocar opiniões com as pessoas se a pessoa com quem você está trocando opinião quer o seu fim. Chega a ser... E virou isso, porque agora, né, assim, ou você está comigo ou você é meu inimigo. Sim. E aí perdeu-se muita coisa. A gente está vivendo isso agora, né? A gente está vivendo isso, a tentativa de reatar relações, às vezes a impossibilidade, isso desgasta muito a sociedade, desgasta as famílias, desgasta as pessoas, né? Até porque no período que nós passamos, foi descoberto em relação às pessoas muitas coisas, né? Muitas pessoas se mostraram ser diferentes daquilo que a gente pensava ou ter um pensamento totalmente diferente do nosso, e cabe a gente tentar conciliar essa mudança e influenciar ambos para uma melhora. Sim, e abrir o espaço para que haja espaço para divergência, sem Sim. que isso seja inimizade. A política é o espaço para divergência sem uma devida briga, né? Sem necessidade de ódio, né? Exato, Mas o espaço. Aqui não tem isso. Aqui a gente tem somente o ódio ao outro, né? Que é algo que a gente deve fugir. Por isso que é distopia. Né? A gente não deve perseguir isso aqui, mas isso, de uma certa forma, é com uma antevisão, talvez, do inevitável, né? Sim. Que mais? Desfile dos condenados para humilhação. Tem umas cenas que eles... quando uma pessoa é dissidente, é considerada um dissidente, um inimigo, um espião, enfim, o que eles chamam lá, a pessoa é execrada. Então, ela é colocada para a opinião pública. Até existe assim, vamos fazer um enforcamento, que bom, todo mundo vai lá, igual na Idade Média. Né? E aí me lembrou, né, eu notei isso aqui, o cancelamento e o assassinato de reputações que a gente está vivendo hoje. Exato. A internet, ela se mostrou, mais uma vez, a gente falando da internet, ela se mostrou, além muito boa em certo ponto, ela tem um poder destrutivo muito forte, né? Sim. Onde qualquer comentário, qualquer coisa que você saia da aceitação do outro, o outro pode acabar com você e perseguir, assim, até ficar revirando postagens super antigas. Que, assim, a gente olha para trás, 10 anos atrás, a gente fala, nossa, eu tinha um pensamento que hoje eu não me orgulho. Sim. Mas aí a pessoa vai lá e remexe o seu lixo do passado e acha alguma coisa que você já não é mais aquilo, você não pensa mais daquele jeito, já evoluiu, já mudou, mas aquilo vem à tona e aí aquilo vira uma execração pública. Sim. É muito parecido. É muito parecido. E muitas pessoas que tinham uma fama feita na internet, usavam da internet como o seu ganha-pão, tiveram a carreira arruinada, tiveram o dinheiro indo embora e por causa de cancelamentos por uma opinião contrária. Isso, E às vezes, eu não gosto dessa ideia do, quem me conhece sabe, aquela desculpa de sempre. Isso é muito ridículo, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que tem casos em que a pessoa realmente não pensa, que aqui a situação de novo, uma frase que eu também não gosto, tirada de contexto. Todo mundo que faz uma fala ruim,
uma fala ruim na internet, tem esses dois discursos. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, e a minha fala foi tirada de contexto. Só que às vezes foi mesmo, né? Às vezes foi. E quem faz mais isso é quem está especializado em destruir reputações. Sim. A gente não está aqui para defender as pessoas que tiveram opiniões destrutivas ou algo assim, mas eu acho que vale a pena a gente nós lembrarmos, né, que somos pessoas. Somos seres humanos, falíveis. Evoluídos, que evoluem ainda e que a gente está aqui para aprender. Como a gente disse, o melhor jeito de melhorar é aprender pela troca de informação. Sim, tem aprendizado pelo erro, a gente erra, a gente aprende, todo mundo. 100% ninguém nasceu aqui, né, pelo menos nessa fase nossa, sabendo tudo. A gente vai aprendendo, vai errando. E compreender isso no outro é uma atitude humana. Sim. É uma compreensão do humano no outro. Então não precisa ninguém ser perfeito para que a gente possa se aceitar, né? E nesse livro, no 1984, não existe isso. Não. Não existe isso. Não, só existe o partido. Só existe a opinião de quem eu tô seguindo. Ou você concorda comigo ou você tá errado. Exatamente. Não tem espaço para divergência. Tanto que as crianças denunciam e as pessoas somem. As crianças ou os colegas, enfim, denunciam e as pessoas somem. E aí tem uma coisa muito interessante nesse livro, que é a troca de palavras, a troca do significado das palavras. Também a gente está vivendo isso hoje, né? Então, se você tem menos palavras, você consegue se expressar menos. E se você muda o significado das palavras, você torna a comunicação mais problemática do que ela já é. Certo? Então, se eu troco o sentido da palavra liberdade, que hoje também tem para todo gosto, é um cardápio de sentidos para a liberdade. Para algumas pessoas é liberdade de esculhambar o outro, é a liberdade de ser preconceituoso, é a liberdade de ser agressor. Na minha opinião, liberdade de divergir da ciência. A liberdade de expressão. Mas até que momento a sua liberdade consegue cercear do outro? Né? Então, até que ponto a gente pode exercitar a liberdade? Não é ilimitada, mas para algumas pessoas, assim, então a palavra perde o sentido. Tem gente que fala, a palavra fascismo perdeu o sentido. De fato, a gente usa hoje como uma expressão para contrariar, por exemplo, ditaduras mesmo, né? Mas ela não é usada hoje com o sentido de quando ela nasceu, do partido do Mussolini. Então, assim, aqui no livro, a gente tem as palavras perdendo o sentido, e hoje a gente vê isso acontecendo também na prática, e a gente deve procurar, então, o sentido das coisas, né? Para não cair nesse tipo de situação aqui. Tem outra coisa interessante que é todos os alimentos falsos. Lembra disso? Que é assim, o café eu não lembro do nome que ele fala, é um pseudo-café. É um pseudo-café. É um pseudo-café. É o pseudo-chocolate. É o pseudo-whisky. E quem que tem o de verdade? A pessoa que está no poder, né? E os amigos dele. Então, assim, eu gosto de uma frase que eu sempre escuto, que é assim, na ditadura, tudo pode. Desde que você seja o ditador ou o pequeno cerco entre eles, né, perto dele, assim. Então, para o resto, não pode nada. É isso, no fim das contas. Ele é um livro sobre a total dominação do ser humano, ou a tentativa disso, porque ele não é um cara dominado, ele tem uma ideia divergente, né? O personagem central ele tem uma ideia divergente, e ele vai enfrentar as consequências da sua divergência, porque em algum momento ele sai daquele formato, onde ele ficou por tantos anos, né? A ponto de esquecer quem ele era, o que aconteceu com ele, como é que ele foi parar ali, meio que aquela lavagem cerebral, ela teve sua eficácia por muito tempo, né? Então, eu acho assim, hoje a gente vê um mundo de pessoas sequestradas por uma ideologia, que não conseguem sair daquela bolha, igual a gente falou agora há pouco. Como a gente já estava falando anteriormente, né? São pessoas que perdem qualquer noção do passado delas, qualquer construção prévia que elas já tinham e são condicionadas, como a gente falou do livro, condicionadas a pensar desse jeito. E isso é muito, muito destrutivo. É muito destrutivo da própria vida da pessoa e de tudo, né? De tudo mais que existe. Mas, enfim, não vamos contar o final do livro, né? Quem quiser saber vai ter que ler. Vale muito a pena essa leitura. É um livro grande. Eu tenho que dizer que ele é um livro pesado. Eu achei interessante o que o George Orwell fez, porque ele conseguiu transmitir o peso dessa sociedade e
Assim, pra mim, eu brinco que é um livro muito difícil de ler. É um livro cinza. Pra mim, é Uhum. um livro cinza. Porque é um livro monótono, é um livro pesado, é um livro denso, mas que transmite exatamente o que o personagem estava vivendo. Sim. Uma sociedade cinza, uma sociedade pesada, monótona e É. Muito densa, né? muito Muito densa. pesada mesmo. E a história é pesada, a história ela é quase uma história de terror em alguns É, momentos, né? Não, ela é uma história de terror. Não vamos dourar. É uma história de terror que eu tive pesadelos quando eu li. Então, aviso quem quiser ler, porque não é todo mundo que dá conta de uma coisa tão pesada. Mas é bem. Dos 3 livros, é o meu preferido. Então, por enquanto, assim. E é o mais parecido com a realidade. Os outros sim. 2 têm bastante elemento de imaginação. Tem pontos, mas eu acho que esse, ele se baseia ele demonstra a realidade de uma maneira mais inteira, assim. Sim, é verdade. E tem lugares que vivem exatamente assim. Exatamente assim. A minha mãe falou, eu vou falar, da Coreia do Norte. Quando ela ia lendo, ela falou assim, nossa, mas parece muito com a Coreia do Norte isso aqui. Isso, né? Um monte de coisas. Então, eu acho que, sim, existem vários regimes. Não é à toa que eu trouxe aqui o Fim do Homem Soviético, porque, sim, tem muitas coisas parecidas. Bom, agora eu vou passar para o seu preferido, para o É. Fahrenheit 451, que é outra distopia também muito interessante. Já é de uma outra origem. Esse escritor, eu vou colocar aqui, ele é um americano. Ele nasceu em 1920. E ele publicou o livro em 53. Então, o que ele estava vendo ali? Eu gosto muito de pensar nisso. O que a pessoa estava vendo naquele ano? Qual que era a realidade dela, Qual que era a né? realidade dela? Ele estava vendo a Guerra Fria. Ele estava assistindo acontecer a Guerra Fria. Então, ele imaginou um mundo em que os livros são os maiores inimigos. Então, é uma sociedade em que os bombeiros não apagam mais incêndios, porque as casas não queimam mais. Sim. Ele apaga livros. Eles vão lá para colocar fogo nos livros. Então, assim, é um crime gravíssimo a pessoa ter livros em casa e ler. Tudo que é feito para a pessoa fazer, tudo que o Estado promove para ela é a distração do conhecimento. Porque até eu Manda bala, agora é com você. Agora é contigo. o Fahrenheit, ele é um dos meus livros favoritos. Porque ele demonstra, assim, né? É muito chocante você pensar que os bombeiros, eles são, de fato, não são as pessoas que controlam o fogo, mas controlam o pensamento das pessoas, né? Eles são as salamandras, se eu não me engano. Muda totalmente a identidade dos bombeiros, os caminhões, se eu não me engano. Teve um filme em 2018, o filme do Fahrenheit, em que conseguiu, pra mim, não chega aos pés do livro, mas deu uma clarificada nas minhas ideias. O caminhão dos bombeiros é preto tipo, eles têm um caráter muito mais amedrontador do que de segurança, como os bombeiros têm hoje em dia. Eles perseguem, eles são muito mais sistemáticos e corregedores, né? E é um livro sensacional. É um livro sensacional, porque eles cerceiam a ideia da sociedade no ato de queimar os livros é o cerceamento do pensamento para que as pessoas não possam pensar e ficarem tristes. Ah, sim. E não podem pensar criticamente para que haja divergência. Exato. Então, queimar os livros significa trazer paz, entre aspas, para a sociedade, porque você não discute. Sim, Se a gente não tem pensamento crítico, a gente não precisa discutir nada. E você fica fechado no seu cubículo, né? Você é aquilo. Você não evolui, você continua ali. Fazendo uma função repetitiva. Né? E, de novo, aqui vão aparecer as televisões como, de novo, um vilão. Né? A televisão ocupando todos os espaços. Né? E aqui ele sonhou. Vamos lá, o ano é 53, as televisões não estavam em toda parte. Pelo contrário, né? Não era disseminado como é hoje. Hoje a gente tem TV em cada cômodo, né? Sim. E na época não era assim. As pessoas tinham, às vezes, um vizinho que tinha uma televisão e todo mundo ia lá, né? Assistir TV. Então, aqui foi imaginado um mundo em que a mulher do bombeiro, do Montag, ela tem televisão numa parede, na outra, falta só a quarta parede. Daí ela vai se fechar dentro da televisão
E a televisão também é interativa, também ela participa da novela, do programa, meio Sim. que ela tem meio que uma participação ali, ela fica abstraída naquilo, né? Absorvida. Os melhores, as companhias do dia a dia dela são as companhias da televisão. São as amizades que ela fez na televisão, os personagens da novela, e enquanto ela passa esse dia assim, o Guy Montag vai lá e incendeia os livros e E tem... ele não pensa na função dele. Até o dia em que aquela vizinha Clarice, uma adolescente, demonstra um outro tipo de brilho no olhar, ele fica interessado em saber por que ela tem esse olhar. De repente até isso chamou a atenção dele, né? E aí ela vai dando umas pistas, assim, que ela também é uma leitora. As pessoas são divergentes. Sim. As pessoas buscam ser o indivíduo e não uma parte, uma peça na engrenagem. Por isso que aqui muitas pessoas nesse livro, elas saem daquilo e elas arriscam a própria vida para poder ler, para poder ter o livro, né? Porque o conhecimento para elas é importante. Eu noto que nesse livro, no Fahrenheit, existe uma oposição, mesmo que mínima, ela ainda é maior que a do 1984. Sim, sim. Eles têm um pouquinho mais de liberdade. Mais de liberdade, mas também é uma liberdade... É uma liberdade que não é conseguida 100%, né? Digamos assim, eles não têm liberdade também, mas eles não são tão vigiados. É uma pseudo-liberdade. Porque se eles forem pegos, eles morrem junto com os livros, né? Eles são queimados junto com os livros ali. Então, aí eu lembrei de uma frase do Einstein, do Freud, quando queimaram livros, na época que começou o nazismo, né? Ele falou, bom, estão queimando os meus livros, mas pelo menos não sou eu que estou sendo queimado. Só que isso durou muito pouco nessa esperança, porque em seguida as pessoas foram queimadas. Então, não, o divergente, o inimigo, isso a gente vai falar no outro podcast. Já vou dar spoiler aqui, porque a gente vai falar sobre desumanização em breve. E, enfim, aí a gente fala aqui também de uma sociedade em que as pessoas tomam uma medicação para ficar estáveis. Olha como é difícil manter o ser humano apagado dele mesmo. É preciso bombardear com televisão, bombardear com remédio, tirar todos os livros e ainda assim tem um regime de terror em que aparece um carro de bombeiro que é um carro do terror, né? Sim. O carro de bombeiro. Um papel de amedronta. É um papel amedrontador, assim, né? Ele é um estabilizador social, né? Ele é a repressão, enfim, ele é esse órgão. E aí, bom, a comparação que eu tenho que fazer obrigatoriamente com a nossa realidade é ódio ao conhecimento e a tudo que é complexo. E também uma coisa que eu gostaria de trazer é como os bombeiros, a realidade e o passado foram mutados. Também aqui. Porque os bombeiros, eles acreditam que desde o começo dos tempos, eles queimavam os livros. Então, não existe nada de diferente. Porque antigamente, no livro ou até no filme, eles trazem mais esse pensamento, que os bombeiros foram condicionados a pensar que, desde o começo, eles queimavam os livros, eles não estão fazendo nada de diferente do que eles sempre fizeram. Então é interessante pensar, será que o passado é de fato o que aconteceu? Será que, ou é o que querem que a gente pense que aconteceu? Tem isso, né? Ao mesmo tempo que isso é um questionamento, é um risco. A gente precisa buscar as formas científicas, os métodos históricos, os métodos comprovados. Porque hoje em dia tem gente que questiona a história, assim como tem gente que questiona a ciência. E muita gente que tem ódio ao conhecimento e ao que é complexo. Aquilo que precisa de tempo, de debruçar para estudar, as pessoas estão com dificuldade de ler 20 linhas. Até porque a gente consegue pegar uma informação e ter uma saciedade da nossa dopamina muito mais rápido, né? Sim. Um vídeo de 15 segundos, um joguinho ali, alguma coisa que nos dá muito mais dopamina do que a gente entrar numa luta com o nosso saber ali. Exatamente. E assim, isso ao mesmo tempo que é uma coisa boa, em tese, né? Você ter a informação, o acesso da mão, uma coisa complexa, que tem até no Google, não vamos falar do Google, mas em qualquer buscador que existe, tem vários buscadores, não é só o Google que existe. Você tem a informação, o que é isso? Eu entro lá e vejo, tenho uma noção daquilo, mas para entender de verdade, vamos falar de um problema médico, por exemplo, uma área que não é a nossa, né? O cara precisa estudar 6 anos no mínimo e depois fazer uma especialização, uma residência.
E aí a pessoa acha que lendo no buscador, ali na internet, ela já entendeu. Não, os médicos não sabem de nada, os advogados não têm a faculdade do Facebook. Então, assim, a gente fala isso, né? Hoje em dia a pessoa é formada na universidade X, da plataforma X, porque ela não aceita que tem que ter uma formação, e isso dá raiva na pessoa, sabe? É uma sociedade onde a informação vem muito rápido, mas formou um grupo de pessoas onde acha que sabe de tudo Acho mesmo. e não quer descobrir que não sabe de tudo, né? E se sente muito confortável muito nesse confortável saber. na sua ociosidade, na sua tranquilidade ali. Porque se a pessoa for atrás de buscar mais coisas, óbvio que ela vai descobrir que não sabe de tudo e óbvio que vai ser algo desconfortável, exato. Então ela prefere ficar ali na sua insignificância significante. Adorei isso. E ao mesmo tempo numa ignorância da sua própria falta, né, de conhecimento. Ela acha que tem conhecimento suficiente, né? Bom, que mais? Eu queria falar mais alguma coisa aqui sobre o ódio ao conhecimento. Ah, tá, eu lembrei que eu ia falar para você antes que, assim, é um risco a gente questionar tudo que veio antes. Sim. Porque é um limite que a gente pode acabar caindo. É uma linha muito tênue. Naquele revisionismo histórico que é tão perigoso, né? Porque existe um método para você estudar. A história, eu até fui atrás disso, eu fiquei pensando em fazer faculdade de história, porque eu gosto muito, né? Não dá tempo, não cabe na minha vida. Mas, assim, eu fui ver como é que é o método de pesquisa histórica. Não é um método matemático, mas existe toda uma construção. Assim, aí a pessoa vem e fala, não, eu vou destruir tudo isso que está aí, e vou colocar aqui a minha, porque eu pesquisei 5 minutos em algum lugar, ou vozes da sua cabeça, sei lá. Fonte, Arial 12. Da sua cabeça. E aí a pessoa acha que realmente sabe algo que não é assim, né? Então eu adoro esse livro pela ideia, de como nos mostra que o ódio ao conhecimento pode gerar, entre aspas, uma paz social, mas as pessoas dão um jeito de buscar porque elas não se satisfazem com isso. Não. Eu vou trazer de volta o filme, porque teve uma cena muito marcante pra mim. Numa dessas, o Guy, ele já estava contaminado com a leitura, ele já estava interessado e... Inclusive é um filme muito bom com o Michael B. Jordan, vale a pena a ver, porque ele já estava contaminado com a sementinha da leitura e ele é chamado junto dos seus companheiros bombeiros para atender um chamado numa casa que é um possível foco de leitura, um possível foco de livros, e dentro da casa eles encontram uma senhorinha sentada lendo o livro, sim. Aí eles chegam com toda aquela marra de opressão e ela para de ler, ok? E daí eles começam a revirar a casa inteira, daí eles encontram uma biblioteca linda, cheia de livros. Inclusive, aí o general, o chefe do Guy Montag, mostra um livro assim, daí fala, dê uma folhada. Aí ele dá uma folhada, daí ele fica perdido, porque não sabe o que é isso de fato, né? Não sabe o que é ler um livro, essa continuidade de palavras ali. E ele, sem ninguém perceber, ele bota no bolso esse livro. E, enfim, o que eu queria falar é que tem uma cena muito marcante, que na hora que eles vão queimar os livros, que eles amontoam todos os livros, a senhorinha levanta da cadeirinha dela, vai em cima dos livros e daí eles falam, se você não sair, a gente vai botar fogo. Ela abre o casaco, ela está envolta em livros e se queima junto deles. E isso me marcou bastante porque é uma pessoa que morreu por seu conhecimento, né? E morreu pelo seu ideal também. Talvez ela fale assim, bom, se eu não puder exercitar o meu cérebro, se eu não puder pensar, eu prefiro morrer, porque a vida não pode existir uma vida humana sem a busca do seu coração, das suas ideias, dos seus ideais. Então, me parece que ela morre pela impossibilidade de viver sem conhecimento, sem os livros, sem as ideias dela. É uma busca muito difícil, mas é uma busca muito
sim, prazerosa, né? Sim, é difícil porque é proibido, porque tem que burlar toda essa vigilância, o sabujo, né, que é aquele Sim, cachorro mecânico cachorro apavorante, Nossa, que aquilo fareja os livros e que fica indo tem uma atrás. pitada de terror esse livro Tem uma também. pitada menor do que o 84, mas ele também tem o seu terrorzinho, né? Sim, com certeza. Bom, enfim, o livro realmente Sensacional. tem uma ideia incrível, né? Foi muito, E muito bom. o Guy Montag, ele se revolta totalmente quando com o sumiço da Clarice, né? Que daí descobrem, começam a notar um comportamento diferenciado nele. E, enfim, não vamos contar o fim do livro também. A gente deu uma boa ideia do livro. É um livro muito prazeroso, é um livro que eu li e releio várias vezes porque é muito bom, eu gosto bastante dele. Já vi que você realmente. A gente já falou várias vezes desse livro e você Nossa, adora eu mesmo. gosto. Então, fechamos o livro que eu mais gosto, o que você mais gosta, e agora a gente vai para o terceiro que ficou no meio do caminho. Pegar ele aqui, que é O Admirável Mundo Novo, que também tem elementos assim muito muito legais. E esse cara que escreveu, Aldous Huxley, ele era um cara da aristocracia, uma das poucas pessoas do seu tempo que tinha acesso à formação Sim, acadêmica e tudo mais, a estudar, né? Então, o que ele é? Ele nasceu no Reino Unido em 1894. Então, ele é um homem imagina, do século imagina. XIX, né? E que conseguiu fazer uma obra muito legal, que ele mesmo critica. Nessa edição aqui, da Biblioteca Azul, 14 anos depois, ele fez um prólogo. Prólogo? É, Se eu não me engano desculpa, foi. fugiu a palavra. E ele fala mal do livro. Ele detona um Ele pouquinho o livro detona, dele e fala: se eu fosse reescrever, faria muito diferente, mas isso perderia também a parte boa. Enfim, ele fala: vai ficar como tá e tudo mais. Mas ele conta os motivos dele, né? E ele fala do Selvagem, que ele criou um personagem que é o Selvagem aqui, né? Bom, eu vou falar um pouquinho então dele, o que ele estava vendo quando ele escreveu esse livro. Ao contrário dos outros, ele não tinha visto acabar a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu o livro, ele foi publicado, deixa eu encontrar aqui, em 32, 1932. E ele tinha 38 anos, ele era um cara já maduro, já Sim. no meio da vida para aquela época lá. E ele era um cara com formação. Ao contrário do Ray Bradbury, esse homem não teve uma formação, mas ele era estudioso por conta. Já esse era um acadêmico. E ele escreveu muitas coisas depois, tudo mais. Bom, ele criou um mundo, ao contrário dos outros, aparentemente não é um mundo de terror. Sim. Não é um mundo terrível. Que aqui a gente tem de vigilância no Fahrenheit, vigilância no 1964, plena. Uma certa opressão, né? Uma certa não, uma total uma grande opressão. opressão, sim. E aqui não, aqui eles falam de uma sociedade em que supostamente todos são felizes, são criados para ser felizes, né? Eles têm assim Só que daí a felicidade acaba sendo uma obrigação. Como, né? A gente já vai falar um pouquinho. Então aqui a gente tem uma sociedade onde tudo é pré-fabricado. Tudo é moldado, né? Todos foram moldados. Todos foram moldados. E ninguém nasce de um ser humano. Todos nascem num laboratório. Sim. Então, o ser humano ele é formado num útero. Para mim, essa parte mais interessante do livro, já vou falar direto dela. Os seres humanos são formados em úteros artificiais e que forjam seres próprios para certas tarefas. Então, se nós temos que ter 100 unidades de líderes, então a gente vai dar tudo o que esses bebezinhos precisam, inclusive durante a gestação, inclusive durante a sua formação, para que eles saibam que eles são líderes. Então, eles recebem, além de todo o oxigênio, todos os nutrientes na gestação, toda a ideologia para que eles sejam líderes. Mas se eu preciso de 1000 trabalhadores de serviços mais brutos, então eu vou criar seres humanos que não têm afeição à literatura, que não gostam dos livros, que levam choques quando são bebês para se afastarem dos livros. Nossa, aquela cena horrível, né? Cena horrível das crianças que são... Eu morri de dó. Essa é a cena de terror do livro. Porque são assustadas, são crianças recém... Eles são traumatizados para odiarem os livros. Para odiar os livros e as flores. As flores. As flores, guarde, né? Se eu esquecer, você me fala. Porque, assim, não só elas são
feitas, né, assim, depois de nascidas, mas durante a própria formação dentro do útero artificial, com o pseudo-sangue, etc., que eles recebem em alguns momentos menos nutrientes Sim. e menos oxigênio, para que eles não tenham o mesmo desenvolvimento, ou seja, para que eles fiquem num outro patamar de Exato. possibilidade de alcançar. Então, eles não têm nenhum estímulo, nem vital, nem fisiológico, e nem mental, nem ideológico, para que eles gostem de livros e de flores. Até ele pergunta, por que afastá-los das flores? Sim. Porque as flores estão na natureza e elas são um lazer gratuito. E a Isso gente é muito quer interessante. que as pessoas gastem. Eles querem a compra. Eles querem. Ele fala determinada parte do livro ali nos esportes, né? Que só é aceito a criação de um novo esporte se for comprovadamente mostrado, né? Se for mostrado que ele vai fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro para praticar esse esporte. Sim. Essa é uma parte que, quando eu fui reler agora para a gente vir falar aqui, é uma parte que eu não tinha lembrado, mas que é muito importante nesse livro, porque é o que mais se parece com a gente, Sim. com a nossa sociedade de consumo. Eles fazem tudo para que as pessoas gastem, eles têm slogan que as crianças escutam desde bebezinho, não pode remendar, tem que comprar novo, tem que jogar fora, porque eles querem uma sociedade em que, para funcionar essa sociedade, né, é tão parecido com a nossa, as pessoas têm que comprar. O esporte, como você falou, tem que ser um esporte dispendioso. Sim. Que a roupa custe caro, que o equipamento custe caro. Não, se for assim um esporte pular corda, não, isso não serve. Tem que ser alguma coisa que as pessoas gastem. Então, aparentemente, aqui, todas as pessoas são formadas e forjadas para gostarem do que fazem, para gostarem da sua vida, e mesmo assim elas não gostam. Tanto que elas têm que tomar um remedinho também. É interessante pensar como o livro trata, como o livro estipula que os líderes eles são mais altos e os operários eles são mais baixos, os líderes são mais bonitos, os operários são menos, e isso é muito interessante como tudo é condicionado. As pessoas que trabalham com atividades onde, por exemplo, minas de carvão sim, fábricas onde é mais calor, lugares onde é mais calor, eles são condicionados a gostarem do calor desde pequenininhos. Isso é o utilitarismo, que é uma coisa que as pessoas devem entender o que é o utilitarismo. Eu vou falar uma coisa que eu critico muito o capitalismo, né? Vivo no capitalismo, não vou ver isso desaparecer, não tenho essa esperança, mas a gente precisa questionar isso. O que é o utilitarismo? O ser humano só tem um valor naquilo que ele produz, naquilo que ele gera de riqueza, e ele não tem um valor intrínseco. E, na verdade, ele tem um valor intrínseco. E esse é o fundamento dos direitos humanos. O ser humano tem um valor intrínseco. Então, não importa se ele... Nessa sociedade, até a forma física é moldada para ele ser um barulho com uma função, para ele ter uma utilidade. E é uma coisa que a gente não deve perseguir. Então, assim, essa suposta utopia, que na verdade é uma distopia, criou a ilusão de que é possível criar uma sociedade onde todo mundo é feliz. Mas só é feliz porque não pode questionar nada. Sim. E eles são coordenados a gostarem não daquilo que eles gostam de fato, daquilo que o Estado definiu que eles gostam. Então isso traz, mesmo que 100% feitos a gostar, eles não gostam. 100%. Isso é interessante pensar, que mesmo você estando 100% feito para aquela situação, condicionado para aquela situação, você é feito para discordar também. Isso é do ser humano, isso é intrínseco nosso. A gente sempre vai divergir, a gente sempre vai ter uma dissidência. Isso é natural. Se não for assim, a gente não é humano, daí a gente virou robô, né? E eu acho que essa é a magia do livro, é falar assim, mesmo que você tente criar uma sociedade perfeita, isso não é possível, a gente é ser humano. Agora, para a gente não avançar muito mais no tempo, eu queria só falar o seguinte. Eu li esse livro é super difícil de ler, sabe? Eu achei, pelo menos, Racismo Estrutural, eu achei um livro que não é tão acessível. Sim. Eu tive que ler com muita atenção, com redobrada atenção,
E aqui tem algo que fala no livro. Assim, quando a gente pensa que uma sociedade, as pessoas são destinadas e uma parte dos bebês são feitos para serem operários que não querem saber de livros e que não vão ter um pensamento estimulado, um intelecto estimulado. E quando a gente pensa que aqui vão ter os bebezinhos criados para mandar, então eles têm os cientistas e tal, esses sim vão receber tudo. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando da mesma coisa, só que de uma outra forma, não programada, mas se a gente destina, e aqui ele fala disso, Silvio Almeida fala dessa questão aqui, se você destina verba para essa região e não para aquela, você está, mesmo que sem perceber, você está condicionando as pessoas. Isso, se você fala assim, bom, a educação pública eu vou sucatear, você está tirando dessa população que precisa das escolas, você está tirando delas a oportunidade de se desenvolver muito mais. Sim. E se você coloca a saúde pública no último patamar de importância, isso é a diferença entre vida e morte. Então, assim, a gente está falando de vida e morte, de educação, de formação, ou de incapacidade, ou de impossibilidade de colocar a sua capacidade para desenvolver. Então, políticas públicas fazem a mesma coisa. E é por isso que eu trouxe esse livrinho aqui, livrinho só no tamanho, né? Porque ele de conteúdo, ele é um livraço, ele é maravilhoso, todo mundo deveria ler. Silvio Almeida, uma pessoa muito, muito, muito bacana, muito importante, muito legal. Inteligente. É um ícone da nossa sociedade, né? Assim, ele traz informações preciosíssimas aqui. Então, eu quis trazer livros que falam de realidade, né? Por exemplo, esse aqui é um livro teórico, né? Que fala sobre o racismo estrutural, mas que fala sobre a sociedade. Aqui, eu falei de uma história real também, a corrida do século passado, né? E que é uma ditadura terrível do Trujillo na República Dominicana. E aqui, O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Meu Deus, esse livro é fantástico. Fantástico. Tudo que ela escreveu até hoje é fantástico. Inclusive, e esse aqui, vou pedir emprestado já esse. Tá? Pronto. Já fica. Ele é enorme, né? Enorme. Mas ele tem muita história e é tudo relato de quem viveu. Sim. Essa escritora é vencedora do Nobel de Literatura e ela só coleta relatos. Ela diz que ela é os ouvidos do mundo, sabe? E ela fica ouvindo as histórias das pessoas que viveram e aí tem tudo. E sabe o que acontece para mim? Um resumo desse livro. Ele é um livro que acaba com o maniqueísmo. Porque não existe história certa. Existe a história de cada um. E, de fato, não existe uma história certa, né? A gente é condicionado a pensar e a procurar o certo e o errado. Mas não existe. Desde pequenininho, né? Eu assistia He-Man contra Esqueleto. Não sei qual que é o desenho da tua geração, mas deve ter algum aí. De cabeça agora eu não vou lembrar também, mas... Na minha época, Thundercats contra... esqueci o nome do vilão. Mas tem vários vilões aí. É Munra? Munra. É o Munra? Acredito que seja. Inclusive, até nos desenhos Lazy Town, onde tinha o certo e o errado, onde em qualquer tudo desenho. Maniqueísta. E aí esse livro ele vem e fala assim, olha, como cada um traz aqui um quebra-cabeça, a gente vê que não existe o lado certo e o lado errado. Sim. Mesmo para nós, né, para mim, que vejo, eu gosto muito de história russa. Para mim, o Stalin é um horror. Eu sou uma socialista libertária, né, igual o George Orwell, mas o Stalin é um horror, assim, é o cúmulo da barbárie. Ele e outros ditadores do mesmo naipe que ele, tudo no horror. E tem gente que gosta dele. Algumas pessoas nesse livro contam a sua história e falam, para a minha vida, ele foi bom. E a pessoa vai ter o seu recorte da vida. Até porque a pessoa tem um entendimento diferente do seu. E todo mundo tem o seu campo de visão limitado. Não, né? Então não adianta eu falar assim, ele é o errado, ele é o certo, e acabou. Não existe isso. Até aquilo que eu trouxe para você mais cedo, falando quanto a nossa bolha influencia as nossas decisões e a nossa vivência, e quanto a nossa vivência influencia a nossa bolha. Que é para ser uma ligação, uma via de mão dupla, né? Uhum. Mas não necessariamente é. E cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas atitudes, e cada um vai entender esse livro da maneira que faz mais sentido para ele, como esse livro, como aquele livro, Com como certeza. qualquer. Então, acho que essa é a graça dos livros.
Então a gente vai ficar abraçado com aquela senhorinha né, que ficou gravado para certeza. você, e a gente vai ficar sempre abraçado com os livros, não Abraçado importa. com os livros, por mais que eles às vezes botem em xeque tudo que a gente pensa e tudo que a gente acredita, é importante pra gente evoluir. É necessário. Olha, queria ficar 2 horas falando Nossa, aqui eu mais poderia sobre isso, ficar o dia inteiro. mas o nosso tempo está chegando ao fim e só me resta agradecer você por ter vindo, por ter topado essa aventura de Imagina. ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar de um assunto que eu gosto tanto, né? De um assunto que tá tão em evidência hoje em dia, mesmo que não seja tão percebido pelas pessoas, é um assunto que, se a gente for para parar para pensar, é muito presente no nosso dia a dia. E poder falar sobre isso junto a você é uma experiência sensacional. Nossa, eu só tô pura gratidão aqui. E assim, a gente falou de livros maravilhosos que a gente indica, que gostamos, né? Que já trocamos várias figurinhas sobre eles. E o que eu posso dizer é que nada como ler os livros, né? Nada Sim. como pegar e falar, bom, deixa eu ver o que é isso, então. E ir atrás daquilo que a gente gosta, né? E eu vou encerrar, então, de novo, exaltando esse momento, né? De ter dividido isso com você. E pedindo para quem nos assiste que, se gostou, dê o like, né? Aquele papinho, like, compartilhar, faz um comentário, diz nos comentários o que vocês gostariam que a gente retratasse aqui, que a gente volte a falar. E é isso. A opinião de vocês sobre esse assunto também, até porque é importante a gente saber a opinião dos outros para poder melhorar, como a Com gente certeza. tanto falou nesse episódio. Estamos abertos aí aos apontamentos, não é isso? É isso. Valeu, gente. Ficamos aqui e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.